28 de abril, domingo, muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou vendo esse vídeo pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver poucos papéis, a maior parte foram pedidos. Eu não destaco nenhum papel da carteira teórica do índice Bovespa, no momento ainda não, né? Então nós vamos ver aqui o índice Bovespa, depois a Vale 3, a Petri 4, os papéis preferenciais que são mais líquidos, depois três papéis que foram pedidos, né? É o Embraer, TOTVS e Dux. Lembro a vocês que esse vídeo não é recomendação, nem de compra, nem de venda, é tão somente um estudo que eu compartilho com vocês, baseado no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso, que é a teoria dos pivôs. Lembro a vocês também que nós temos essa semana a agenda de divulgação de resultados do primeiro trimestre, ela começa a ganhar força, né? Então, na segunda nós temos a Transmissão Paulista, tem a Copasa, já na terça tem o Santander Brasil, quer dizer, pesos pesados aí do índice Bovespa, né, divulgando resultados, pode mexer com os mercados, tá? Pode mexer com o mercado, pode mexer com ações de empresas do setor. Nós temos a VEG na quinta, tem o Bradesco também na quinta, a Gerdau na quinta noite. Então é importante ficar atento a isso, tá, pessoal? E nos Estados Unidos, nós temos a importante divulgação do comunicado do Banco Central Americano, né, o FONC, né, o comitê que decide sobre os juros lá. E isso também pode agitar, pode mexer com os mercados na quarta-feira à tarde, na quinta. Os juros altos nos Estados Unidos têm feito preço em mercados emergentes, como o Brasil. Os investidores retiram dinheiro daqui, aplicam lá em mercados mais seguros com juro alto, tá? Então, esse é um dos motivos que tem levado os estrangeiros a sair da bolsa no Brasil, mercados emergentes, né? E esse volume aqui baixinho, baixinho, né? Numa tendência de baixa que nós estamos verificando. Então, juro alto nos Estados Unidos é importante ficar atento a isso para quem gosta de olhar além dos gráficos. Olhando aqui a frieza do gráfico índice Bovespa no diário, o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui uma informação importante no gráfico. Nós temos um fundo levemente mais alto que o fundo anterior, tá? Isso nos leva a crer o quê? Foi feito um zigue-zague aqui para cima. Bom, isso é importante porque esse zigue-zague para cima, tecnicamente, ele interrompe o que nós poderíamos ter aqui, ó, que era aquela temida onda 3 para baixo, do tamanho, pelo menos, dessa perna de alta aqui, tá? O que poderia levar os preços lá para a faixa dos 119 mil pontos. Bom, no momento isso está descartado, no momento, tá? Para nós termos uma onda 3 para baixo aqui, nós teríamos que ter temos que perder esse fundo, ou seja, perder o suporte dos 123.397 pontos por ali, tá? Bom, o fato é o seguinte, nós tivemos um pivô de alta aqui, muita gente perguntando, né, um pivôzinho de alta? Sim, tecnicamente sim. Como é que a gente enxerga esse pivô? Né? A gente enxerga se a gente pular para o gráfico de hora em hora. No Ibovespa, no gráfico de hora em hora, nós temos aqui esse pivô, tá? Aqui é uma perna de alta, né? Conjunto dos candles, um teste de fundo, uma onda 2 para baixo. Aqui está a armação do pivô. O gráfico de hora em hora permite a gente ver mais pivôs, né? Então temos um pivôzinho também onde? Vamos olhar aqui, ó. Temos um pivôzinho no gráfico de hora em hora do Ibovespa aqui, ó. Ó, sobe, testa fundo rapidamente, em algumas horas, né? Rompe ali a faixa do 124.762 e faz aquela perna de alta lá no dia 26 de abril, tá? Forte perna de alta, né, gente? Ok? Bom, vamos seguindo aqui vendo aqui o nosso gráfico diário do Ibovespa. Qual é a resistência que o índice Bovespa tem neste momento, pessoal? Olha, a média de 21 tecnicamente é uma resistência. E o índice conseguiu romper na última sexta a média de 21. Qual é o aspecto negativo? Ele rompe, mas olha em um volume muito baixo. Claro, é uma sexta-feira, o volume geralmente é menor, tá? Mas o ideal é que esse volume tivesse sido um pouquinho melhor. Então nós temos aqui uma certa divergência, porque subiu com força, né? No entanto, o volume não acompanhou. Então não é o conjunto do mercado que deixou essa vela aqui, né? Tá? No entanto, é positivo,
fundo mais alto que o anterior, temos um zigue-zague, vamos seguir acompanhando, ver se ele continua esse zigue-zague para cima. Resistência, tecnicamente falando, 123.400 por ali, né? Na média de 21, que foi rompida, né? Desculpem, é 126, tá, pessoal? Vamos lá, vamos corrigir. Resistência, no gráfico diário do Ibovespa, 126.389. A máxima de sexta também é uma resistência de curto prazo, ou seja, 126.826 pontos. Se continuar subindo, próxima resistência aqui, ó. Ou seja, ali na faixa dos 127.639. Se continuar subindo mais um pouquinho, aqui, ó, resistência em 128.053 pontos, ok? Tá? Para baixo, suporte importante nesse fundo, deixado lá no dia 25 de abril, na mínima, né, de 123.702, depois aqui, ó. Esses dois fundos são suportes importantes, tá? Em 123.396. Certo? Eu volto a dizer que o que nós precisamos é mais volume na nossa bolsa, né? E aí precisaríamos do estrangeiro, e aí nós precisaríamos ter uma sinalização de que os juros vão começar a cair nos Estados Unidos, ou vai ter pelo menos uma redução, né, ou duas ainda esse ano, tá? Está cada vez mais distante disso acontecer, mas não custa a gente ter esperança nisso, né? Tá? Bom, semanal do índice Bovespa. Tivemos um martelo num fundo, isso é significativo, um candle de máximas e mínimas maiores na semana que passou, tecnicamente resistência na média de 21, desculpem, na média de 9, 126.946. Aqui é resistência, toca ali, tende a cair, tá? A outra resistência é na média de 21, no semanal está lá em 128.557 pontos, tá? São resistências, né, gente? Suporte importante no semanal aqui, ó, no fundo desse candle aqui, né? Que é ali na faixa dos 123.396, tá? Vamos ver se no semanal o índice consegue ir até a média e consegue romper a média. Seria importante o índice sinalizar isso, tá? Para isso nós precisaríamos do quê? De volume aqui crescente. Seguimos acompanhando, vamos ver agora o gráfico da Vale 3. Vale 3, vamos começar pelo semanal. A Vale teve um afastamento grande da média em relação à média de 21, essa linha roxa mais forte, né? Vejam que a Vale, aqui lá na semana de metade de março quase, nós tínhamos um afastamento da média, né? A Vale fez o quê? Volta até perto da média, tá? Então nós temos aqui uma perna de alta. Precisaríamos o quê? De um teste de fundo, tá? De uma sequência de candles aqui testando o fundo. Qual fundo, Leonel? Esse fundo aqui, ó. Não precisa chegar até lá embaixo, né? Ele poderia lateralizar o gráfico, né? O preço já é uma forma de realização. Ou ele pode também cair um pouquinho, né? No semanal. Cai, se armar pivô e voltar a subir, fica um gráfico bom. Por enquanto, na minha opinião, no semanal a Vale está fazendo tão somente um repique até a média. Pontos de resistência nesse gráfico, tá, gente? Isso aqui para mim é uma resistência, ou seja, esses topos aqui, né? Topos ali de fevereiro, começo de março, na faixa dos R$ 64,76, e depois a média de 21 também é uma resistência importante, tá? A média de 21 que está ali em R$ 65,28. Ele tende a tocar na média e recuar. Se romper a média e ficar acima dela, temos uma força vendedora dominante, compradora dominante, e isso seria muito positivo no semanal, tá? A gente vê a média de 21 apontando para baixo, a de 9 também ligeiramente aponta para baixo, né? E desde janeiro a Vale não consegue ficar acima da média de 21 no semanal. No diário, qual é a situação aqui no diário, né, gente? No diário nós temos uma congestão, uma lateralização desde abril. Não sai aqui dentro dessa banda de preço em R$ 64 por ali, né?
e a faixa aqui dos R$ 61, né? Quando sai, é um ponto fora da curva, depois volta para dentro da consolidação, né? Tá? Tivemos uma redução grande de volume, então dentro de lateralização a gente não compra nem vende porque não tem tendência. Isso serve para um rastreador de tendência como eu. A gente gosta de tendência, ou de baixa ou de alta. Tá? Tem gente que compra e vende dentro de lateralização? Sim, tem alguns indicadores gráficos que ajudam a fazer esse tipo, mas os ganhos são pequenos, né? Então, na minha opinião, não vale a pena correr o risco, embora tem gente que faz isso, né? Tá? Resistência imediata da Vale 3 no gráfico diário. Na minha opinião, esse topinho aqui é uma resistência e esse aqui é outra resistência. Tá? Ou seja, nós temos uma resistência em R$ 64,09 e nós temos uma resistência em R$ 63,87. Qual é o ponto principal de suporte? Na minha opinião, a média de 21. Tá? A média de 21, que está em R$ 61,98 no diário, é suporte. Se cair, tende a parar por aqui. Tá? Perdendo esse suporte, o próximo, na minha opinião, é esse fundo aqui. Ó. Ou seja, ali em R$ 60,70. Tá? A Vale precisa melhorar esse volume. Esse volume tem que voltar a subir e tem que romper aqui, para buscar a faixa ali dos 64,80 por ali. Tá? É importante, o que tem de importante nesse gráfico diário da Vale, que ela consegue se manter acima da média de 21. Isso é positivo, né? Depois de tanto tempo abaixo dela. Tá? Vamos ver a Petrobras, gente. Petri 4. Muita gente aí pedindo a Petrobras, que essa semana voltou a pagar parte, definiu que vai pagar parte dos dividendos extraordinários, né? Então, quando decidiu não pagar dividendo extraordinário, né? Isso foi lá em março, a Petri 4 deixou um buraco no gráfico diário, né? Tá aqui, um gap, um super gap, né? Perdeu um enorme valor de mercado. Depois vieram os rumores de que poderia pagar, poderia, vai pagar, fecha o gap. Então fechou o gap. E volta de novo para onde, né? Bom, volta de novo lá para a faixa testando o topo, né? A máxima. Testando a máxima. Testando a máxima. Vocês desculpem que a minha voz ainda não está tão boa, tá, pessoal? Tá falhando um pouquinho. Mas vamos lá, não posso deixar de fazer esse vídeo aqui para vocês. A Petri 4 testa a máxima, as máximas, né? Ali de fevereiro, que é precisamente onde? Precisamente R$ 41,79. Lá em cima, a sombra. Foi uma máxima lá no 19 de fevereiro, foi uma máxima também em 28 de fevereiro, onde parou em R$ 41,79. Onde que parou agora na última sexta? R$ 41,78. Tocou na máxima. A questão é, vai romper? E aí, gente, o que vocês me dizem, né? Vai romper? Bom, em primeiro lugar, se vai romper ou não, a gente não sabe, mas a gente sabe o que fazer, né? Nesse momento, na minha opinião, isso aqui é uma opinião, tá, pessoal? Baseado no meu perfil de risco. A Petri 4, ela está afastada em torno de 4,5%, né, da média de 9. É um afastamento já um pouquinho grande, né? Para quem trabalha aí com stop, né? E no gráfico, em tempos gráficos curtos, a gente tem que trabalhar com stop, né? E 7,6% da média de 21, isso acende um sinal de alerta, né? É um risco grande para assumir. Tá? O ideal seria que a Petri 4 sentisse a resistência, e essa faixa de R$ 41,79 é uma resistência. Toca lá e tende a recuar ou lateralizar. A questão é o que vai gerar um novo gás para a Petrobras conseguir romper essa faixa de resistência, né? Os dividendos, na minha opinião, dividendo extraordinário, parte deles já foi precificado. E agora, né? Qual vai ser o que vai ser o motor para fazer com que o preço siga avançando, né?
Essa é a questão. Então, gente, na minha opinião, o ideal seria a Petri 4 recuar um pouco, voltar até as médias, tá? E depois aí você avalia se voltar a subir. O volume, né, precisa melhorar um pouco, tá? E nós temos o que aqui? Nós temos uma situação para swing trading, na minha opinião, que comprar agora é assumir um risco já um pouco demasiado, tá? Pode romper e fazer uma nova onda de valorização? Pode, né? No mercado pode tudo, mas na minha opinião, é isso, né? Tem que o papel está um pouco longe das médias. E na média de 20, no tempo gráfico semanal, que é o que está aqui na tela, a gente observa uma distância da média de pelo menos 10% das médias, né? É muito risco, né, gente? Tá? Bom, aí nós temos aquela situação, né? Se caso sentir a resistência desse topo anterior, pode deixar um topo duplo. Topo duplo, tempestade à vista, então ela cairia forte. Esse é um cenário. Se cair forte, onde é que tem a Petri 4 no semanal pontos de suporte, tá? Todos esses topos anteriores aqui são pontos de suporte, né? Ou seja, 39,97, 38,98, tá? 38,42 e na média de 21, 37,64, ok? 37,64. No gráfico semanal também é um ponto de suporte, tá? Isso aqui para mim é uma perna de alta, tem que testar o fundo. Qual fundo? Esse aqui. Tem que fazer uma onda 2 para baixo e tem que armar pivô. Aí ficaria bonito. Mas isso é assunto para daqui algumas semanas. Por enquanto não há sinal à vista disso ainda, tá? No diário, né, gente? No diário, se ela cair com um pouco de força, 39,89. Resistência principal, 48,79. Tem que romper com volume maior, volume alto. Aí é um indicativo de que o papel vai continuar subindo. E aqueles que gostam de correr risco, é uma estratégia esperar o rompimento, se houver, tá? Mas tem que manejar o risco, né, gente? Lembrando que Petri 4 tem um risco político grande, tá? Acionista é o governo, né, o majoritário. Então, o governo faz o que quer com a empresa, né? Ele que manda, tá? Bom, fica aí para vocês avaliarem. Vamos ver a Embraer, MBR3. Embraer no diário, gente, é um outro papel também. Vejam que esse aqui já fez uma correção, né? O que a Petrobras não fez ainda no curtíssimo prazo, a Embraer já vem fazendo uma correção desde março, uma boa correção aqui no diário e voltou a subir, o volume levemente mais alto, né? E a Embraer, gente, tem uma resistência muito relevante aqui, ó, nessa faixa de preço, precisamente onde ela tocou lá no mês de abril e depois também em final de março, ou seja, 33,91 é a resistência. A Embraer tem que romper essa resistência, tá? Toca lá nessa resistência, tende a cair, tende a recuar. Resistência é onde comprador, vendedor ganha força, tá? Agora, se romper com esse volume crescente aqui, fica um papel interessante, né? Bem interessante mesmo a Embraer, tá? Bom, a gente vê a média de 9 já apontando para cima, a de 21 está estável, né? O papel, se recuar, tem um suporte aqui na faixa dos 30, essa faixa aqui, ó, que é precisamente ali 32,30, depois a faixa de 32,18, na média de 21 períodos. E eu quero ver o gráfico semanal. Então, olha aqui o semanal. Vejam como todo preço tende a voltar à sua média, né? Ou de 9, ou de 21, ou outra média que você usa, né? 200 períodos, também muito, muito utilizada. Olha aqui, o papel estava subindo forte, né? No gráfico semanal desde fevereiro. Olha o afastamento da média, tá? Então, o ideal era ter esperado e olha o que aconteceu. O papel fez um recuo até a média de 21, agora voltou a subir. Então, isso permite, para quem gosta de operar esse tipo de papel, a fazer uma operação aqui com um manejo melhor do risco, tá? Rompendo o topo lá em cima, 33,91, pode gerar uma entrada, desde que seja um candle de fechamento no semanal e o volume aqui seja alto ou crescente, tá?
né, gente? Fica aí então para vocês avaliarem, também é um bom gráfico, né? Um bom gráfico, Embraer. E vamos seguindo aqui agora com TOTUS, também foi solicitado aí para estudarmos, né? Papel do setor de tecnologia, e-commerce e tecnologia. A TOTUS no diário é um papel que teve uma forte alta ali entre o dia 16 de abril e 22 de abril, olha aqui, ó, sobe forte, testou o fundo, qual fundo? Esse fundo aqui. Vejam que não foi até lá, né? Parou aqui no meio do caminho, mais ou menos na metade, né? Não foi nem na metade da onda, dessa perna de alta. Podemos chamar isso aqui de onda 1, onda 2, e parece que está armando um pivô. Tá? Esse pivô confirma se de fato é um pivô no rompimento desse topo, ou seja, no rompimento de 29,07. Rompendo aqui pode fazer uma onda 3 para cima, tá? Que é aquela onda que a gente gosta de surfar. Fibonacci pode nos ajudar nisso, né? Olha aqui, ó. Vamos botar aqui, vamos ver se de fato essa faixa aqui dos 27,69 for um fundo, for o fundo da onda 2, né? O papel poderia expandir uma onda 3 para cima aqui, pelo menos até R$ 30,33, tá? Então, acho que vale colocar no radar, sim. O papel volta para cima da média de 21, se sustenta acima da média de 21 e o volume cai violentamente quando o papel recua. Quando subiu, subiu com volume crescente, né? Então acho que vale a pena colocar no radar, tá? Vamos ver aí se o juro, se a inflação no Brasil ajuda e os juros conseguem também continuar numa tendência um pouco mais intensa aí de queda, né? O risco fiscal atrapalha, mas enfim, vamos vendo, né? Juro alto detona essas empresas de tecnologia, né, gente? Atrapalha muito, né? No semanal a gente vê o papel tentando fazer um repique. Tem resistência aqui na média, tá? Ali na média de 9 períodos, né? 29,22. E a outra resistência lá em 30,56 e a outra na média de 21, que é ali na faixa dos 30,96, tá? Então, aqui no semanal é tão somente um repique, se o papel continuar subindo aí nas próximas semanas, tá? E vamos finalizar com o Edux, Edux 3, setor de educação. Esse aqui foi um papel que caiu muito forte nas últimas semanas, né? Caiu muito mesmo, né? Foi uma sequência aí desde o começo de março e deixou na semana que passou um candle aí, esse aqui é o semanal da Edux, tá? Um candle de alta, mas olha um volume muito baixo. Tá? Um candle aqui com 10%, 10,9% de alta, mas o volume foi muito baixo mesmo, né? Esse volume tinha que ter sido tinha que ter sido maior, né? Ele sinaliza que vai fazer um repique, né? Esse repique até onde? Pontos de resistência. Aqui nesse nível é um ponto de resistência, ou seja, em R$ 17, depois na média de 9, a resistência no semanal da Edux, né? 17,65, depois na média de 21 em 19,35. São pontos que o papel pode buscar no gráfico semanal, nesse repique. Eu particularmente não gosto de repique, né? Eu gosto de operar pivô. Então deixo o papel repicar, deixo testar fundo e arma pivô. Bom, no diário, gente, vejam aqui, ó, um afastamento da média, lateraliza e o que acontece depois? O papel faz um recuo até a média novamente. Todo preço tende a recuar a sua média, tá? Quando está acima da média, ele se afasta, ele tende a buscar a média. Foi o que ocorreu aqui. Cruzou para baixo da média, a média vira resistência. Vocês vejam que nesse caso aqui, a resistência foi da média de 9 períodos. Tamanho, o papel sequer conseguia se aproximar da média de 21. Parava na média de 9, tamanha a força vendedora nesse papel, né? Tá? Essa força vendedora diminuiu, aparentemente pode estar começando a diminuir. Nesse recuo aqui que o papel fez com força, né? Nos últimos pregões até a média de 9, até a média de 21 períodos e do que 3 no diário.
O volume é uma pena, não acompanha tanto, né? Sobe, mas não sobe tanto. E agora, gente, nós temos como resistência a média de 21 períodos no diário da Edux, ali em R$ 15,63. Isso aqui é uma resistência. Toca lá, tende a cair. Vamos ver se Edux consegue cruzar para cima da média de 21 períodos, tá? E vamos ver se Edux também faz o quê? Um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, ó, que é uma resistência importante da Edux, né? Ou seja, a faixa dos 13,70. O papel não precisa ir até lá embaixo. Se o papel fizer uma correção, vier até metade dessa onda 1, mais ou menos, né? Se é que isso aqui é uma onda 1, né? Vamos dar um nome para esse repique aqui, onda 1. Se a queda vier até aqui, até a faixa de 14,70 ou até a média de 9, 14,40, volta a subir, isso aqui é um pivô, arma o pivô, e se romper esse topo, ou seja, se romper 15,68, aí o papel pode ficar interessante porque ele poderá fazer uma onda 3 para cima. Tá? Então o repique, na minha opinião, já ocorreu. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 5 pregões de alta. Tá? Tem que esperar o papel fazer uma lateralização, que é uma correção no tempo, ou uma queda, né? Até pontos de suporte e depois esperar ele subir. Certo, pessoal? No diário, para uma operação de swing é isso. Tem que esperar a, onda 2 para baixo, aqui na minha opinião. Tá? Muito cuidado para não entrar fora de timing aqui. O repique já ocorreu. Quem operou, já operou pelo gráfico de hora em hora, né? De hora em hora. Vejam que o papel teve uma lateralização aqui, a EDUC 3 no gráfico de hora em hora. Tá? Deixou um martelinho lá no dia 23 de abril. Olha ali o martelinho. Subiu, 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 subiu. Deixou um topo, testou fundo, armou pivô. Então, o timing da operação foi aqui em 14,47. E olha aqui a onda 3 para cima. Tá lá a onda 3, né? Quem operou, operou aqui. Esse tempo gráfico é rápido, né? Então, tudo aqui acontece em algumas horas. O que demora dias para acontecer lá no gráfico diário, aqui em algumas horas, tá? Certo, pessoal? Então, fica aí para vocês avaliarem. Cuidado, muito cuidado, né? Nessas operações. Muitos papéis fazendo repique. Por isso que eu não selecionei tantos papéis hoje para nós estudarmos, porque o repique só para mim não basta. Tem que ter um teste de fundo. Vamos ver se nas próximas pregões aí faz um teste de fundo ou uma lateralização, né? Se indicar que vai fazer uma onda 3 para cima, vou tentar selecionar esses papéis e compartilho com vocês aqui. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu desejo a você que tenha uma excelente semana e até o próximo domingo. Até lá.